Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os nossos internautas também com a paz do Senhor. Que Deus os abençoe, porque verdadeiramente, irmãos, Deus falou poderosamente conosco nesta noite. Eu já iria para casa feliz, alegre, porque Deus tem falado conosco nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar um verso aqui da palavra de Deus, um versículo para os irmãos que se tornaram membros do corpo de Cristo, a irmã Yolanda e o irmão Ronaldo. Ronaldo é nome brasileiro, pá. Entendeu? Ronaldo é brasileiro. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Quero deixar um versículo para os irmãos. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Irmã Yolanda, irmão Ronaldo, isso é para vocês. Vocês começaram uma caminhada gloriosa. O projeto e o plano de Deus é maior do que aquilo que vocês pensam. Tenham certeza disso. É grande. O plano de Deus é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu não sei como é que está o coração de vocês, irmãos, mas eu me alegro quando uma alma se decide, quando uma alma testemunha da grandeza e misericórdia de Deus, mesmo na sua fragilidade, nervosos, aqui ansiosos, como a irmã diz, é a primeira vez, é a primeira oportunidade, e expressar, quando ela foi indagada sobre ela ler, sobre ela orar, não tinha respostas, e falou tudo. Eu não sei como é que está o coração dos irmãos, mas o meu está alegre. A nossa irmã, ela contou o testemunho que o que Deus fez na sua vida, na vida da sua mãe, deu uma casa melhor, uma residência melhor. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A irmã Eliane que cantou aqui, ela citou o versículo de quando os discípulos foram enviados por Jesus de 2 em 2 para anunciar o reino de Deus, e eles chegaram felicíssimos e disseram: olha, Senhor, o que o Senhor faz, nós também fizemos. Em teu nome expulsamos o demônio. Vidas foram curadas. O Senhor viu a euforia e a alegria dele e disse: olha, isso é bom, isso é importante. É isso que nós temos que fazer. Mas o mais importante, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Queridos, o maior milagre na vida do homem e da mulher é a salvação. Zele por ela, glorifique a Deus por ela, agradeça a Deus por ela, cante por ela, ore por ela. Essa igreja está aqui porque Jesus morreu em meu, em seu, em nosso lugar. Bendito seja Deus. A mensagem da Bíblia, irmãos, ela se resume no amor de Deus. Simplesmente, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo, sem acepção de pessoas, indiferente o idioma que você fala, Ronaldo, diferente da origem que você tem, pastor, português, nato, indiferente a nossa cor, Jesus morreu para nos salvar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Eu queria, irmãos, ter palavra para expressar o que Deus colocou no meu coração. Há dias que eu tenho lido esta palavra, eu tenho meditado nela, sinto envergonhado por não ter condições para expressar. Mas eu quero confessar para os irmãos uma coisa: essa mensagem que Deus me deu, ela foi pregada nesta noite. Ela
ela já foi pregada nesta noite. O Senhor falou comigo ali desde o princípio. Os irmãos começaram a cantar, a adorar o Senhor. Nós temos que entender uma coisa: o vir na igreja na terça, na quinta, na sexta, na terça pela manhã, na quinta pela manhã, na terça às 19, na quinta às 19, no sábado, o estudo da palavra ali na sede, a qual eu fui uma vez só. Estou perdendo. O estar na igreja, irmãos, é muito mais além de simplesmente ir. Você veio à casa de Deus, você veio falar com aquele que tudo pode, você veio falar com aquele que tem poder nos céus e na terra. Você veio adorar o Rei dos Reis, você veio buscar a face daquele que pode resolver o seu problema. O seu problema, seja qual for a natureza dele, Deus, ele pode interferir na sua causa. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus já falou conosco nessa noite. Que Deus nos ajude, irmãos, e nos dê graça que nós possamos concluir essa mensagem. Livro de Jonas, palavra conhecida. Os irmãos vão dizer, o Astromar vai repetir de novo. Jonas, capítulo 4 e o versículo. Fiz tanto rascunho, tanta folha que eu fico perdido, Jesus. Meu misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Jonas capítulo 4. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nessa leitura. Como eu já disse, ela é conhecida, mas eu gostaria de frisar uma coisa que nós poucos falamos nessa mensagem. Jonas capítulo 4, o versículo 1 até o versículo 11. Ou seja, eu quero ler o versículo, capítulo 3, o versículo 9 e 10, e depois do capítulo 4, versículo 10 e 11. O versículo 9 do capítulo 3, preste bem atenção. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes faria, e não o fez. Capítulo 4, versículo 10 e 11. E disse o Senhor a Jonas: tiveste compaixão da balboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Repete comigo, irmãos. O versículo 11. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos conhecem a história de Jonas. Jonas, filho de Amitai. Ele morava próximo de Jerusalém. Ele viveu aproximadamente, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, no ano 700. Glória seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. 735 anos antes de Cristo, no tempo de Jeroboão II, e ali ele era um servo do Senhor, anunciava a palavra de Deus, recebeu a mensagem de Deus, a incumbência de ir à grande cidade de Nínive, anunciar a palavra do Senhor. E a mensagem de Deus era de juízo, ou seja, o tempo tinha chegado, o tempo tinha se esgotado para a cidade de Nínive. E Jonas
conhecendo o Senhor e conhecendo os ninivitas, como os irmãos conhecem também a história, ele fugiu. Em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele veio cá para a Espanha. Ele queria vir para a Espanha, fugindo da presença do Senhor. Uma primeira coisa que nós devemos entender: ninguém foge de Deus, irmãos. Não há como fugir da presença do Senhor. Essa palavra eu deixo para os irmãos que almejam o ministério. Se Deus tem uma obra específica na minha e na sua vida, não há como fugir. Podem tentar impedir a sua caminhada, mas se Deus tem propósito na sua vida, fica firme, fica na posição de Deus, que no tempo certo a obra do Senhor vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele é soberano. Deus está acima de qualquer autoridade, e toda autoridade que está em eminência é permitida pelo Senhor. Ninguém chegou onde chegou se Deus não quisesse. Se Deus não quisesse. E Jonas, Deus tinha uma obra específica na vida de Jonas, para que ele fosse a Nínive e anunciasse a palavra. E os irmãos conhecem a história. Ele rejeitou, ele foi de caminho contrário, mas Deus enviou uma tempestade ali, de tal maneira que perturbou todos aqueles que estavam ao seu redor. Isso também é uma mensagem. Podemos pensar assim, ou muitas das vezes já ouvimos essa palavra, de quando fugimos da presença de Deus, até os nossos parentes sofrem. Mas não é isso que eu quero falar nessa noite. E os marinheiros ficaram preocupados, os tripulantes, e tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Ele foi lançado no mar. Deus preparou um grande peixe. Disse que é uma baleia, mas a Bíblia não fala que é uma baleia, fala que foi um grande peixe. E por causa desta história, irmãos, o livro de Jonas muitas das vezes é desacreditado. Mas o Senhor nos mostra na sua palavra, bendito seja o nome do Senhor, que no livro de Reis, 2 Reis 14, 25, Jonas é citado. O próprio Jesus citou Jonas. Ou seja, é verídico, é real. Essa é a palavra de Deus. Não é uma história de carochinha, não é uma história com E, mas é uma história com H, verdadeira, verídica, confirmada pelos historiadores, pelos teólogos, estudiosos da palavra de Deus. Realmente aconteceu, é real. Deus, aleluia, providenciou aquele grande peixe. E Jonas foi engolido, e por 3 dias ele clamou ao Senhor. E o Senhor permitiu que o peixe o lançasse na praia. E segunda vez veio a palavra de Deus a Jonas: vai a Nínive e pregue a palavra. Diga para eles essa mensagem, que o tempo é vencido, que em 40 dias o Senhor iria destruir a grande cidade de Nínive. E Jonas sabia, irmãos, a razão a qual Jonas não queria ir não era com medo dos ninivitas, não. Jonas não tinha medo, ele era ousado, ele era corajoso, não era por medo em saber que os ninivitas perseguiam e matavam aqueles que eram servos do Deus Altíssimo. Não era por isso que Jonas temia, mas Jonas tinha os ninivitas como inimigo, ou seja, tinha eles como perseguidor, que já tinha matado muitos crentes. E por isso ele achava que eles deviam ser destruídos e que eles não deveriam ter a oportunidade de salvação. Mas Deus, irmãos, como eu disse no princípio aqui, o amor de Deus, ele é acima do nosso amor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus, irmãos, ele supera as nossas expectativas. O amor de Deus supera as nossas expectativas. Bendito seja o nome do Senhor.
Às vezes olhamos para alguém, para uma determinada situação, para um determinado governo, e às vezes nós julgamos e decretamos o juízo sobre ele, até mesmo sendo nós cristãos, quem sabe até mesmo sobre parentes, quem sabe até mesmo sobre a nossa esposa, sobre o nosso esposo, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre as nossas mães. E às vezes pensamos que não há mais recurso, Deus se esqueceu, não há mais tempo, não há mais oportunidade. Mas Deus em todo o tempo, irmãos, Ele provou um meio, uma condição, para que alguém o aceite em tempo oportuno. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Muitas das vezes nós falamos da justiça de Deus, nós pregamos a justiça do Senhor, mas antes de pregar a justiça, queridos, nós temos que falar do amor, da benevolência, da benignidade, da misericórdia. Isso eu não estou dizendo que temos que passar a mão na cabeça, de concordar com o erro, com o pecado. Não! As coisas têm que ser tratadas para que sejam resolvidas. O doente tem que ser tratado para que ele seja curado. O pecador precisa se arrepender para que ele alcance o perdão. Mas é preciso que ele tenha a oportunidade de ouvir a palavra. E isso que Deus, aleluia, na sua onisciência, o que difere Deus dos deuses, o que difere Deus da idolatria, de uma fé comum, de uma esperança qualquer, é que Deus, irmãos, nosso Deus, Ele é onipotente. O que é onipotente? Tem todo o poder em suas mãos. Deus é onisciente, Ele é conhecedor de todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. Nada passa esquecido, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Deus está vendo a minha situação, Deus está contemplando a sua luta, Deus está contemplando a sua dificuldade, o seu problema. Bendito seja o nome do Senhor. E muitas circunstâncias que às vezes é contrário àquilo que nós esperamos, é a oportunidade que Deus está nos dando para nós aproximarmos mais dele. Como a irmã disse aqui, como eu disse para os irmãos, a palavra já foi pregada aqui. Situações adversas, muitas das vezes que acontecem no seio da nossa família, irmãos, é Deus permitindo para que eu e você se aproximem mais dele, nos fortaleçamos mais do seu poder, da sua palavra, através da oração. A oração é o fortalecimento. Pastor Telmo bate aqui, o pastor Robson, enfim, toda a igreja, os irmãos que fazem parte do exército da oração, admiro essa igreja, porque é uma igreja que ora, é uma igreja que persiste. E eu quero dizer uma coisa: quando isso há dentro no meio do povo de Deus, o milagre acontece, e nós temos visto em pouco tempo aqui de igreja, Deus operar grandes milagres. Deus tem curado, Deus tem aberto portas, Deus tem salvado almas, é o maior milagre. Ou seja, a igreja está completa. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, nós estamos em Jerusalém, as portas estão fechadas, mas nós estamos clamando aquele que prometeu derramar o Espírito Santo sem medida sobre a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E o amor de Deus, ele impera, irmãos. Ele impera. Deus não tem prazer na morte daquele que morre. Bendito seja o nome do Senhor. Ezequiel, se não me engano, 37. Deus não tem prazer na morte daquele que morre. Há muitos que acreditam. Há muitos que acreditam que os filhos estão sofrendo é porque os pais eram maus. E lá em Israel havia um provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos apodreceram. E Deus disse a Ezequiel: diga ao povo que nunca mais saberá esse provérbio,
Porque a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, a responsabilidade é pessoal. É por isso que Jesus disse: alegrai-vos, porque o vosso nome está no livro da vida. A salvação é independente, queridos. A salvação é pessoal. Você tem que preservar por ela, primeiramente da sua alma, da sua comunhão com Deus. Você tem que ansiar, você tem que sentir desejo, você tem que sentir prazer, você tem que sentir alegria em estar na presença de Deus. Quando você vem à casa de Deus, você tem que dizer: Senhor, eu quero sentir a sua presença. Aleluia. Não importa a situação que você está enfrentando, diga: Deus, dá o refrigério à minha alma. Deus, dá o consolo à minha alma. Deus, alegra a minha alma. Porque nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos na casa do Senhor. E o seu amor é real, irmãos. O seu amor é real. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor é a razão que nós não somos consumidos. Já pensou se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, segundo as nossas faltas, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas debilitações? Mas Deus nos trata segundo o seu amor e misericórdia. A prova disso é que Ele enviou Jesus. Diz que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Já pensou se Deus levasse em conta o pecado de Nínive? E é isso que eu quero falar para os irmãos nessa noite. Jesus te ama. Jesus ama a sua família. Jesus ama os seus familiares. Jesus ama a sua cidade. Jesus ama o seu país. Jesus ama a humanidade inteira. E Deus quis provar para o povo de Israel. Quem é Israel? Deus chamou um homem, o nome Abraão. Abraão, sai da tua terra. Capítulo 12 de Gênesis. Do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Esse é Israel. Deus escolheu um homem, irmãos, um povo, uma nação, para que através deles o nome dele fosse conhecido, para que o caminho fosse aberto para que Jesus viesse. E nós, pela fé, aceitamos o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A salvação, irmãos, eu sempre falo isso aqui, não é mérito. É porque eu oro muito. É porque eu consagro muito. Também não. É porque eu oro 3 vezes ao dia. Nada disso. É porque eu sou dizimista fiel. Deus não precisa do seu dinheiro, colega. Não. Não. Nós somos salvos pela graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? Dom é dádiva, dom é presente. Dom é presente. O Senhor presenteou a humanidade inteira com a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira. A expressão de João é porque ele não tinha palavra. Ele não tinha expressão para medir o grande amor de Deus. De tal maneira, de uma maneira que eu não sei expressar, dizer assim, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa o seu nome, não importa naquilo que você acredita, não importa o que você tem ou o que você deixou de ter, não importa a sua cor, não importa o que você fez. Deus te ama. E a salvação é proposta através do sacrifício de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo que a salvação não é mérito, isso eu falo é para mim mesmo, querido. Eu não fico aqui jogando pedra em ninguém.
Eu acho que esse lugar aqui é lugar de falar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus. Aqui não é lugar de jogar indireta para ninguém, de colocar. Tem gente que costuma dizer carapuça, isso não existe. No meio do homem de Deus, a mulher de Deus, não se preocupa com isso, se preocupa em ministrar a palavra, porque a palavra edifica, a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra faz do perdido uma nova criatura. A palavra de Deus, ela tem poder. Tem poder. Nosso pastor Telmo, quando nos chama para terça-feira, irmãos, ele chama com propósito. Ele chama com conhecimento de causa. Porque ele sabe que a palavra funciona. Aleluia. A palavra, queridos, é a arma do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A oração é como se nós estivéssemos afiando as ferramentas para a guerra. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E Deus, irmãos, ali expressou o seu grande amor. E durante 3 dias, Jonas anunciou a palavra. Em 40 dias. Essa era a mensagem dele, preste bem atenção, pastor Rui. Em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Ele não disse, olha, Deus é amor, Deus ama vocês. Não, ele disse, Deus vai destruir essa cidade. Mas o nome de Deus, irmãos, eles sabiam que o Deus de Israel era poderoso para fazer aquilo que eles tinham dito, aquilo que Jonas falava. E eles temendo, e logo disseram o rei, e o rei ordenou que todos consagrassem, se humilhassem. Quem sabe Deus iria se compadecer deles. E Deus se compadeceu. Deus não desampara ninguém. O propósito de Deus é salvar. Timóteo, capítulo 2, versículo 8, 2 Timóteo. É da vontade de Deus, é da vontade de Jesus. O propósito de Deus não é somente naquele carro novo que eu estou almejando aqui, que eu estou ardendo doido para comprar um carro novo. Confesso aos irmãos. Não é só isso, não. O propósito de Deus não consiste apenas numa grande profissão que você quer empenhar, a grande empresa que você quer abrir. Não. O propósito de Deus é de vida eterna, com gozo e alegria para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer nos abençoar nesta terra, quer que nós sejamos bem-sucedidos, mas que nós guardemos a nossa coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E Deus prova, irmãos, Deus prova o seu amor para conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. No livro de Isaías, no capítulo 55, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele disse através de Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem maligno os seus caminhos e se converta ao Senhor, que grandioso é em perdoar. É o amor de Deus expresso. É o amor de Deus expresso. Jeremias 33:3, o Senhor fala a Jeremias. Nós citamos muito 3. Eu lembro quando eu era jovem, novo convertido, o livro de Jatobá, eu me lembro muito. Eu não era tão fervoroso como o senhor, mas eu já fui alegre, já fui mais alegre. Eu me lembro muito da minha caminhada, do meu princípio na fé. E isso era o textuário. Clama a mim. Mas antes que o Senhor fala clama a mim, ele disse: olha, eu, Senhor, que faço isso, que crio isso. Eu sou o Senhor, ou seja, eu que tenho poder sobre tudo e sobre todos, digo-vos, clama a mim.
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, aquilo que você pensa que sabe, você não sabe nada ainda. Nós não sabemos nada ainda. Deus tem coisa maior para a sua vida. Deus tem coisa maior para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Salomão, segundo as Crônicas, no capítulo 7, nós vemos que Salomão, ele construiu a sua casa, ele construiu o templo, e ele consagrou ao Senhor. Ele consagrou, ele fez os sacrifícios a Deus ali, como era devido. E o Senhor se manifestou, irmãos. Escuta, presta atenção. Com fogo e com sua glória. Com fogo e com sua glória. Ou seja, Deus recebeu a consagração. Deus recebeu a oração. E Deus respondeu com fogo e com a sua glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, Santo de Israel. Aleluia. Vocês acham que eu estou pensando que eu vou falar? Eu estou querendo que vocês entendam aquilo que essa igreja está fazendo. Essa igreja é uma igreja de oração. Essa igreja é uma igreja que ora. É uma igreja que tem propósito. É uma igreja que intercede. É uma igreja que tem um caderno de oração. Aleluia. É uma igreja que tem projeto de almas e de vidas. Isso está no coração de Deus, irmãos. Isso está sendo apresentado aqui, o exército de oração. E nas poucas orações que muitas vezes tem feito, isso está sendo apresentado ao Senhor. O ministério está orando, a igreja está orando. Louvado seja o nome do Senhor. Isso vai acontecer nesse lugar. Deus vai responder com fogo e com glória. Mas espera aí, irmãos, mas vai ser como no dia de Pentecostes? Quando eles estavam reunidos, aproximadamente 120 pessoas ali, e o Espírito Santo desceu com eles, como língua de fogo repartida, e cada um falava conforme o Espírito Santo lhe concedia. E aquelas pessoas que estavam ali, aproximadamente 17 nações, com 17 idiomas diferentes, cada um entendia o que eles falavam. Será que vai ser assim? Vai ser assim. Deus responde com fogo e com a sua glória. O fogo é o Espírito Santo, irmãos. Deus está batizando vidas. Deus está respondendo com glória. Hoje nós vimos aqui, o Senhor tem uma casa nova. Glória. O Senhor permitiu que 2 vidas desceste as águas batismais, sepultou o velho homem, nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Stromar estava numa situação difícil, sem saber o que fazer para resolver a sua situação. Ele clamou, ele pediu oração e Deus abriu a porta. Glória. Deus está respondendo com fogo e com glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito, irmãos, que Deus, Ele vai batizar vidas neste lugar. Deus vai derramar dos dons espirituais sobre a tua igreja, de modo que alguém que fala em outra língua vai entrar aqui e vai dizer: olha, o que é isso? Eu estou entendendo, eu estou compreendendo que aquele Senhor está falando, porque Ele está falando no meu próprio idioma. Há muitos que desacreditam. Nunca vi. Preste bem atenção no que eu estou falando. Deus está falando conosco desde o princípio. Nunca vi, no momento ofertório, alguém falar uma palavra evangelística. Já viram? Eu estava sentado ali, eu prestei atenção. Nunca vi isso. Marcos
16 e 15? É mistério. Aleluia. Glória a Deus. Deixarianda, arabacanta, arabaxeia. Oh, aleluia. Irmãos, Deus está neste lugar. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E os sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão em novas línguas e colocarão mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deus vai responder a oração com fogo e glória. Mas é preciso crer, é preciso crer, é preciso confiar, é preciso acreditar no milagre de Deus. A sua situação, irmãos, a sua dificuldade, ela não é para te matar, não é para que você morra, não é para que você se desespere, não é para que você tire a sua própria vida. Não, a sua situação é para que você se fortaleça. Aleluia. Efésios 6 e 10. Paulo deu o conselho aos patrões, Paulo deu o conselho aos empregados, Paulo deu o conselho aos pais, Paulo deu o conselho à mulher, ao marido, Paulo deu o conselho aos filhos. No versículo 10 ele diz: no demais, irmãos meus, isso é para nós, irmãos. No demais, irmãos meus, o conselho nós temos, a instrução da palavra nós temos tido aqui na terça-feira. Deus tem falado conosco, Deus tem nos orientado através da sua palavra. Deus tem levantado homens incapacitados. Eu sinto sem graça quando eu vou pregar aqui, porque eu vejo a eloquência, a sabedoria dos irmãos expressar. Mas eu tenho desejo no meu coração, eu tenho alegria na minha alma de falar desse amor, mesmo nas minhas poucas condições. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Deus, aleluia, em todo tempo Ele dá uma oportunidade. Como hoje, Deus está dando oportunidade para mim e para você. Porque nós estamos na casa do Pai. E o Senhor diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder vem da palavra, o poder vem, irmãos, de Deus. Pastor Olivino, ele fez a leitura. O poder vem de Deus, a benignidade vem de Deus, é dele. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta, ou seja, a nossa guerra, o nosso problema não é entre nós. A luta não é contra o meu pastor, porque ele não me dá oportunidade. A luta não é contra o grupo, porque não me deixa cantar. Não, eu canto aí sentado no meu lugar, eu adoro a Deus, eu sinto a presença dEle, eu glorifico. E no tempo certo Deus vai abrir a porta para mim, na hora certa. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais do maligno nos lugares celestiais. Lugar celestial, irmãos, é aquele que nós habitamos agora, porque nós estamos vivendo em uma nova etapa. Nós estamos vivendo no tempo de Deus, no tempo da graça, e fomos alcançados através da sua palavra e misericórdia. Esse é o lugar celestial, porque a nossa esperança é o céu, a nossa esperança é a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Para concluir, eu nem sei mais o que eu escrevo, Jesus de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Bendito seja Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele disse, Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Há descanso para todos, irmãos. Há
refrigério para todos, há perdão para todos, há solução para todos. É preciso ir a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A irmã que deu testemunho aqui, meus irmãos viram ela falar, parece que ela já era crente. Os irmãos perceberam? Ela falava a palavra, ela citou a palavra, ela citou que lia a palavra, ela citou que orava. Parece que ela já era crente. Não parece? Mas é porque alguém falou para ela. Alguém anunciou a palavra para ela. Orar é bom, é importantíssimo. Mas nós também temos que falar de Jesus. Mas também falamos com o testemunho. Lógico que falamos com o testemunho. Tem que ter. Se não tivermos testemunho, não vamos ter como falar. Tem que ter testemunho. É preciso ter. Mas crente não pode ser bobo, irmão. Crente não pode ser parvo, não. Crente tem que ser inteligente. Crente tem a mente de Cristo. Crente tem o Espírito de Deus. Se Deus está colocando alguém ali na sua vida, é porque você precisa de falar de Jesus para ele. Olha, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus é a solução. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra que muda, é a palavra que transforma. A palavra, irmãos, é a arma que o Espírito de Deus tem para aplicar no coração da pessoa e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito convence através da palavra pregada, anunciada. Como pregarão se não for enviado? Como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a minha responsabilidade. Eu sinto falta. Confesso aos irmãos, nossa. Eu vejo quando os irmãos falam que os irmãos estão correndo atrás do material. Eu falei, é eu. Os irmãos estão correndo atrás do trabalho. Eu falei, é eu. Mas não tem nada, tem a noite e o dia e a graça de Deus. Mas tudo é no tempo de Deus. Eu creio no milagre de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E para o milagre acreditar é preciso crer, irmãos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Para terminar, já estou terminando, pastor. Quando eu faço o culto também eu demoro pra caramba. Mas agora também, aproveitando um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Eu convido vocês a ficar de pé. Você pode dizer, olha, eu tenho um problema. Eu tenho uma situação, Astromar, que você não sabe, nem um pouquinho. Que eu estou passando em casa, um problema com a família, um problema financeiro. Isso é de praxe, irmão. Se eu dissesse aqui, olha, Deus está me mostrando, Deus está me revelando aqui. Você aí, quantos tem problema aqui, queridos? Revelação de Deus, eu creio na palavra, creio na profecia. Creio na profecia. Deixa eu, tá bom. Creio na profecia. E Deus fala. Eu acredito nos dons espirituais. Acredito. Nos 9 dons eu acredito. Deus fala. Mas cuidado. Não vá na conversa de historinha, não. Firme na palavra. Seja centrado na palavra. Não seja como a nuvem levada pelo vento. Mas seja firme, estruturado pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, concluindo. O irmão Anderson, se quiser vir para cá, você já pode, já. Né? Queridos, concluindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 11:6. É necessário, preste bem atenção no que eu vou dizer. Há um esclarecimento muito grande nessa palavra.
É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Eu citei aqui Efésios 2:18. Pela graça sois salvos por meio da fé. O amor de Deus é sem acepção. Mas o perdão há uma condição. O perdão há uma condição. Você tem que perdoar. Há muitas pessoas que querem receber a bênção de Deus, mas têm o coração cheio de mágoa, carregado. Ou seja, ele chega perto do Senhor, mas ele não acredita no milagre. Nós temos que acreditar no milagre, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que acreditar que Deus é poderoso para resolver, aleluia, o nosso problema. Deus é poderoso para entrar na nossa causa e nos dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está aqui nesta noite, meus queridos. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua situação. Eu não sei pregar, irmãos, uma mensagem triunfalista. Eu sei pregar assim. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E Ele está aqui nesta noite para tocar na nossa vida. Aleluia. Para atender a nossa necessidade. Essa noite é uma noite oportuna que Ele nos dá. Aleluia. Para sermos tocados por Ele. Amém?